Esta não é exatamente a minha história, mas fui eu quem acrescentou o detalhe que torna essa história assustadora. Eu costumava estar muito envolvido no grupo de jovens da minha igreja, e todo verão íamos a um acampamento na floresta. Este acampamento fica no meio de uma região agrícola, então há muitos campos onde trabalhadores migrantes encontram emprego. Às vezes, se precisam tomar banho ou pegar água, eles vão para partes isoladas do acampamento e usam as instalações. Algumas pessoas também possuem propriedades ou moram ao redor do acampamento. Nenhuma das pessoas ao redor do acampamento jamais prejudicou um campista, mas todos somos orientados a ter cuidado em geral. Durante um retiro de fim de semana, fiquei acordado até tarde conversando com um grupo de conselheiros e compartilhamos nossas histórias favoritas sobre o acampamento. Um garoto, que chamaremos de Aaron, nos contou uma história sobre um homem que ele encontrou no acampamento. Ele disse que era seu primeiro ano no acampamento e ele não conhecia muito bem o lugar. Ele havia ido com um de seus amigos à cabana da enfermeira para pegar remédio e estava atrasado para uma atividade em grupo. Ao saírem da cabana da enfermeira, encontraram um homem que estava apenas andando pelo acampamento. Perguntaram a ele quem era e pediram direções para o pavilhão. Ele disse que era o marido da enfermeira e que poderia levá-los ao pavilhão. Enquanto Aaron contava essa história, pedi que descrevesse o homem que disse ser o marido da enfermeira, porque havia duas enfermeiras. Uma enfermeira tem cerca de 80 anos e é viúva, e a outra é uma senhora encantadora que frequenta a minha igreja. Ele disse que o homem não era muito velho, era realmente alto, careca e com bigode. Aaron então continuou sua história. Ele disse que o homem os guiou por um tempo, até que eventualmente chegaram à entrada de um caminho que levava à floresta. Eles ficaram um pouco preocupados, porque não lembravam dos líderes dizendo que o pavilhão ficava na floresta. Também já estava muito escuro, e o homem era o único com uma lanterna. Mas eles ainda o seguiram pelo caminho na floresta. 1 ou 2 minutos na caminhada, a lanterna do velho homem morreu, deixando-o sem qualquer luz. Os garotos disseram ao homem que iriam voltar ao acampamento para ver se conseguiam encontrar outro líder. O velho homem hesitou, mas eventualmente cedeu e todos voltaram para o acampamento. Ao chegarem de volta ao acampamento, os garotos perguntaram ao homem se ele realmente sabia onde estava o pavilhão. O velho homem apenas olhou para eles e disse: "Sigam o caminho atrás de vocês ao redor daqueles arbustos e está à esquerda." Então, o velho homem deixou os garotos e desapareceu de volta na floresta. Os garotos chegaram ao pavilhão para sua atividade em grupo e apenas acharam que a coisa toda era estranha. Quando Aaron terminou a história, tive uma sensação horrível no fundo do meu estômago. Antes de mencionar que eu conhecia o marido da enfermeira, ele era de altura média, com cabelos grisalhos e sem pelos faciais. Não faço ideia de quem era o homem alto, careca e com bigode que levou os garotos para a floresta escura naquela noite. Quem sabe o que ele estava planejando e o que teria feito se tivesse os levado mais para dentro das árvores. Por favor, me acompanhe nessa história. Isso aconteceu quando eu era criança e eu conferi a história com minha família. Foi em meados dos anos 80. Eu tinha cerca de 7 anos, em casa com 2 das minhas irmãs mais velhas, que tinham 8 e 11 anos, e 2 primas, que tinham 7 e 8 anos. Todas nós, 5 garotas. Minha irmã de 11 anos estava encarregada de nos cuidar. Você precisa imaginar como era nossa casa para entender o que aconteceu. Era uma casa de 2 andares no estilo caixa, com um telhado plano e uma pequena varanda na frente, também com um telhado plano. Eu não me lembro do que estávamos fazendo, mas estávamos todas dentro de casa. Continuávamos ouvindo barulhos vindos do telhado, como passos, e o que parecia ser pedras sendo jogadas pelas calhas. Como crianças, achamos que poderia ser um esquilo ou algo assim, mas continuava acontecendo. Então,
Minha irmã mais velha falou algo sobre talvez alguém ter subido na enorme árvore ao lado da casa e ter subido no telhado. Ficamos todas assustadas porque sabíamos que havia um ponto de acesso ao telhado no quarto que eu dividia com uma das minhas irmãs. Minha irmã mais velha pediu para minha outra irmã e uma das nossas primas atravessarem a rua até a loja de conveniência e, na volta, olhassem para cima e vissem se podiam ver alguém no telhado. As meninas saíram, caminharam metade do caminho pelo estacionamento e, sendo crianças curiosas, se viraram, olharam para cima e viram um cara com uma daquelas camisas de futebol dos anos 80, estilo Johnny Depp, em A Hora do Pesadelo. Ele estava agachado no telhado. As meninas correram para casa, desesperadas, e contaram para minha irmã mais velha sobre o cara. Ela, em pânico, primeiro foi à casa dos vizinhos para usar o deck deles e tentar ver, mas não conseguiu ver nada. Ela voltou para casa e então chamou a polícia. Parecia que levou uma eternidade para eles chegarem. Quando finalmente chegaram, eu não acho que acreditaram em uma palavra do que dissemos. Um policial dirigiu pela estrada, subiu uma colina, cerca de um quarteirão de distância, para ver se conseguia ver algo. Mas pelo jeito que o telhado era, você não conseguia ver uma pessoa se ela estivesse deitada. Então, esses policiais nos disseram que tínhamos que subir e verificar todos os lugares para ver se encontrávamos alguém. 5 meninas pequenas, de 7 a 11 anos, enviadas para o andar de cima, aterrorizadas e chorando, procurando um homem misterioso. Sabendo sobre o acesso ao telhado, todas choramos, não querendo ir, mas eles disseram que tínhamos que ir. Até hoje, lembro o quanto eu estava assustada. Lembro de olhar, mas quão bem crianças pequenas olham, né? Os policiais não nos ouviram, não verificaram a casa por dentro ou por fora, e então simplesmente foram embora. Estávamos tão assustadas de ficar sozinhas em casa com algum cara lá, sem saber onde ele estava. Não sabíamos se ele estava apenas deitado no telhado, ou se pulou para baixo, ou de alguma forma, entrou e estava se escondendo em algum lugar dentro de casa. Minha mãe finalmente chegou algumas horas depois, e contamos a ela o que aconteceu. Ela nos disse que havia um cadeado no acesso ao telhado, e que ninguém poderia entrar, mas ela verificou mesmo assim. Então, ela foi verificar do lado de fora, e havia pegadas claras na terra, bem marcadas, de alguém pulando do telhado para a varanda e depois indo para o canteiro de flores. Minha mãe ficou tão chateada quando percebeu que dissemos a verdade e não fomos acreditadas pela polícia. Fomos à delegacia no dia seguinte e fomos todas separadas e interrogadas. Contamos a mesma história. Minha mãe enfrentou os policiais, um por um. Nunca descobrimos quem era o cara ou por que ele estava lá. Será que ele sabia que era uma casa com 5 pequenas meninas?